Bom dia, irmãos. Sabe que é bom quando você está na casa de alguém que você não é mais apresentado? Essa é a melhor coisa, porque você já se sente em casa, não precisa ficar aquele rapapé todo de se apresentar. É uma alegria eu estar aqui. Eu tenho uma amizade muito grande pelo Fábio. Olha, tem gente aí que eu... O Bindadez aí atrás, tem gente aí que eu não falo há tanto tempo. Vamos abrir nossas Bíblias em Ezequiel 37, de 1 a 14. Ezequiel 37, de 1 a 14. Vamos orar. Senhor, só quero falar do que o Senhor quiser. E que as pessoas ouçam o recado que elas precisam ouvir. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler. Pode projetar. Ezequiel 37, de 1 a 14. Deixa eu ver se eu enxergo aqui. Veio a mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, eu pude ver que eram muito numerosos na sua superfície do vale, e eles estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor, tu sabes. Volta, por favor. Eu queria que vocês lessem comigo esse final. Respondi: Senhor Deus, tu sabes. De novo. Respondi: tu sabes. Pode continuar. Ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Então, diz o Senhor assim diz o Senhor a esses ossos: eis que eu farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porém tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e cobrirei a pele. Porém em vocês o Espírito e vocês viverão. Então saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batiam ossos contra ossos, e se juntava cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram carnes, e eles cobriram a pele, mas não havia espírito neles. Pode mudar? Então ele me disse: profetiza o Espírito. Profetiza, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus: venha dos 4 ventos ao Espírito e sopre sobre esses mortos para que eles vivam. Profetizei como ele me havia ordenado, o Espírito entrou neles, eles viveram, se puseram em pé, formaram um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são todos a casa de Israel. Eis que dizem: nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas e farei vocês sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu abrir a sepultura de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vocês o meu Espírito, e vocês viverão, e eu o estabelecerei na própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu falei e cumprirei, assim diz o Senhor. Amém. O pessoal deve estar pensando assim, o marido deve estar comentando assim do lado da mulher: ele tem algum problema com o osso, né?
Fala se tu não pensou isso. Tu acha isso legal? O Teco tá se olhando assim, sem entender. É claro, ele não vem à igreja. Aí, esse é o problema de quem não vem à igreja. É que, Teco, no domingo passado, eu preguei sobre os ossos de José. E hoje, eu estou pregando sobre o Vale de Ossos Secos. Ele tem alguma fixação em osso. Essa é uma das visões mais famosas. Eu perguntei quantos aqui tinham ouvido o sermão do Vale de Ossos Secos. Quando eu mandei as pessoas levantarem, quase todos. Eu não vi ninguém. Se eu vi 3 pessoas com o braço abaixado, ninguém tinha ouvido uma pregação sobre o Vale dos Ossos Secos. E sobre ninguém tinha ouvido sobre os ossos de José. Ninguém tinha ouvido, ninguém. Mas quando é Vale de Ossos Secos, é o contrário. Todo mundo já ouviu. E é muito mais difícil pregar numa coisa que todo mundo conhece. Mas eu queria que você levasse um desafio para a sua vida. Que esse texto falasse coisas para a sua vida, como falou para mim. Amém? Essa é uma das visões mais famosas, porque ela é famosa e estranhíssima. É uma coisa esquisita, uma visão que a gente não sabe se é real, mas o texto diz que é visão. É um texto difícil. Ela fala sobre o quadro de Israel. Israel estava numa apostasia, Israel estava longe do Senhor, tapava os olhos para os profetas e eles já não ouviam mais, e o resultado foi o cativeiro. E eu falei sobre o cativeiro. Eu estou andando de trás, eu estou voltando. Essa apostasia de tapar os ouvidos levou eles para uma situação irremediável, que foi o cativeiro. Um tempo, e esse tempo que eles estavam vivendo, que era um tempo difícil. Eles abandonaram a verdade, eles abandonaram a relação com Deus, eles abandonaram os valores, eles estavam secos, apenas secos. Deus levanta o profeta e fala para eles, mostra para eles uma visão que tem a ver com os dias vazios deles. Existem dias vazios. Existem dias que não tem adultério na nossa história, que não tem roubo, que não tem briga, que não tem divórcio, que não tem filho doente, que não tem filho na droga, que não tem dificuldade financeira. Duro todo mundo é, mas não tem dificuldade financeira grave. Apenas o tempo está vazio. Eu estava ouvindo os garotos cantarem, aí eu olhei para o filho do Teco e pensei assim: quantos meninos hoje estão vazios? Não precisa estar bebendo, não. E eu olho para tantos adultos, eu lido com tantas pessoas, e eu fico pensando como essas pessoas estão vazias. Mas elas conhecem a Deus. Porque a gente tem a ilusão de achar que porque a gente conhece, que uma pessoa conhece a Deus, que ela não está vazia. Parece meio heresia o que eu estou falando, né? Mas às vezes a gente conhece a Deus e a gente está absolutamente vazia. Olhamos e não vemos nada de bom.
Olhamos para o casamento, não vemos nada de bom. Olhamos para a família, não vemos nada de bom. Olhamos para o trabalho, olhamos para a igreja, não vemos nada de bom. Qual foi a consequência desse vazio que o povo estava sentindo? A consequência do vazio é que o povo foi levado para o exílio. O povo estava num vazio tão grande, tão distante de tudo, conhecendo a Deus, mas tão distante de Deus, que Deus arrastou esse povo para o vazio, para o exílio. Quando a nossa vida está fora do trilho, é necessária uma intervenção externa. Eu fui pregar numa igreja, num congresso de homens, no meu primeiro ano do seminário. E eu fiquei tão apavorado com isso, porque eu era primeiro-anista. Não sei se tem algum seminarista aqui, mas primeiro-anista só tem um dever: ficar calado. Você entendeu? Primeiro-anista dá palestra, primeiro-anista ficar pregando. Primeiro-anista tem que ficar calado, tem que aprender. Concorda comigo? É primeiro-anista. E os caras me chamaram para uma igreja que depois eu terminei sendo pastor. Foi a igreja da Gávea. Eu fiquei apavorado. Aquela igreja, aquele monte de homens e 2 pastores me assistindo, e eu do primeiro-anista. Quase que eu tive vontade de perguntar: tem certeza que vocês estão falando comigo? E eu fui. E foi até legal. Na volta, um cara virou e falou assim: eu levo o pastor. Aquele carrão gigantesco, maravilhoso, parecia o Batmóvel. Eu falei assim: tá ótimo, tudo bem. Aí o outro falou assim: não, eu quero levar o pastor, que eu quero conversando com você. Eu falei assim: meu Deus, quer fazer gabinete. Aí eu falei assim: tá. Era um golzinho caído. Aí eu falei assim: tá, tudo bem, então vamos. No meio do caminho, a gente vinha andando, aí vinha um cara na nossa direção, na mesma pista da gente. Era um Del Rey, todo podre, vinha na nossa direção, andando rápido na nossa direção. Aí um motorista falou assim: o que esse cara quer? Não, não queria, o cara não queria nada demais não, ele só estava dormindo. Ele estava debruçado sobre o volante. E o cara teve uma ideia. Ele esperou o cara chegar perto. Quando o cara chegar perto, ele virou. Quando ele virou, o cara acordou e nós batemos de frente. Maldito golzinho. Nós batemos de frente. E eu parti o fêmur e fiquei 2 anos de cadeira de roda. O que eu quero contar é o momento que eu saí do carro. Eu saí com a perna solta. Eu nem sabia que uma perna pesava tanto. A perna completamente solta. Eu segurei minha perna Ela não saiu não tá? Estou falando de osso, vocês ficam logo vendo desgraça. Fiquei com a perna solta, segurando a perna aqui. A dor era tremenda, era tão grande. Deus é tão maravilhoso que passou um carro do corpo bombeiro com um médico dentro, e o cara era ortopedista. A dor era enorme. E o bombeiro me tirou do carro e falou assim: você tem que sair do carro agora. Eu falei assim: o carro vai pegar fogo? Ele disse: o carro vai pegar fogo, você tem que sair do carro agora. Eles me tiraram de dentro do carro, deitei no chão, a dor, o médico segurou na minha perna, o osso estava sobreposto. Quanta desgraça. O cara puxou o osso, uma dorzinha. O cara puxou o osso e botou o osso no lugar. Na hora a dor parou. Existem trancos que a gente precisa levar para a dor passar, entendeu? Existem trancos que a gente precisa levar nessa vida para as coisas irem para o lugar.
Eu não sou aqueles homens horrorosos, eu falei no último sermão, que fala assim, ó, quem Deus não chama pelo amor, chama pela dor. Tem muito crente macumbeiro, né? Quem Deus nos chama... Deus, isso é mentira, isso é mentira. A Bíblia diz que Deus chama pelo amor, sempre pelo amor, sempre pelo amor. Com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí, com cordas de amor eu te puxei. A nossa teologia não fala em Deus que tem um copo, aquelas irmãs, sabe, eu estou vendo um copo de fel na tua vida, bebe irmã, bebe, entendeu? Isso não existe, isso não existe. Mas a gente precisa passar alguns trancos na vida para as coisas irem para o lugar. O povo passou um tranco na vida e o povo foi, Deus coloca as coisas no lugar, e o lugar foi isso, foi o exílio. Essa foi a introdução. Coisas para a gente pensar. Um exército não ressuscita sozinho. Um exército não ressuscita sozinho. Vamos fazer aquela coisa que eu odeio que pastor façam. Repita o que eu acabei de falar. Um exército não ressuscita sozinho. Repita. Eu quero dizer para você que não obstante a dor, não obstante a coisas quebradas, você precisa de intervenção. Você precisa de intervenção, porque as coisas não vão para o lugar sozinho. Veio sobre mim, verso 1, veio sobre mim, quando eu for falando e botando o verso, se puder eu vou agradecer. Verso 1, veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me fez sair no Espírito do Senhor e me levou até um vale de ossos secos. Irmãos, não importa o que eu veja pela frente, importa que o Senhor está me conduzindo. Não importa o que eu veja pela frente, porque cá para nós a visão é horrorosa. Cá para nós um vale de ossos secos. Eu não sei se vocês viram a lista de Schindler. Aquela vala horrível mostrada na lista de Schindler, ainda mostraram com carne. Havia a visão do vale de ossos secos é horrível. Deus foi de uma criatividade, de uma estratégia, de uma pedagogia esquisita. Era estranho, mas não importa o que eu veja pela frente, não importa se Deus está me levando, o Senhor, meu pastor, não importa se Ele está me levando para pastos verdejantes, não importa se Ele está me levando para águas tranquilas, ou se Ele está me levando pelo vale da morte. Não importa o que eu veja pela frente, não importa se é pasto, se é água, se é vale, o importante é a certeza que o Senhor está comigo. Então eu quero dizer para você agora, eu não sei o que você está vendo, eu não sei se as coisas estão esquisitas, mas importa que o Senhor está contigo. Importa que o Senhor está com a gente. Eu tenho visto coisas horríveis. Assim, o pastorado, eu não sou daqueles assim, que pastor sofre, que ouve coisa. Não sou desses. Mas às vezes a gente ouve tanta coisa horrível, e eu sou aquela pessoa que dá conselho quando alguém está passando uma desgraça, porque eu detesto essa gente que tem a ideia que em 5 minutos pode resolver 48 anos de problema. Então eu não quero resolver problema, eu quero ouvir, mas eu quero dizer para as pessoas, não importa o que você está vendo, até o Paulo está aí, ó. Não importa o que você está vendo, importa que o Senhor está contigo. Eu queria que você levasse isso para esse momento. Não importa o que você está vendo. Existem vales que o Senhor nos levou, porque Ele tem propósito para levar a gente para aquele lugar. Pode ser no exílio, pode ser na visão, entendeu? O que nos cabe é a pergunta: qual é o propósito disso? Qual é o propósito disso? Em vez de você dizer assim, poxa, coitado de mim, porque eu estou vivendo esse troço aí, eu quero que você diga assim, Senhor, qual é o propósito disso?
Então, verso 11, então diz: filho do homem, os ossos são a casa de Israel, e diz: os nossos ossos secaram, pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. O propósito era trazer aquilo para o lugar, o propósito era trazer trancos. A gente passa por trancos, tem gente que secou, tem gente que não ouve mais, tem gente que não sente mais, tem gente que parou, tem gente que ficou seco. E é preciso passar por esse momento de botar o osso no lugar. Então eu quero dizer para mim e para você, cara, aguenta firme. Tem a ver com o que falamos no domingo. Aguenta firme. Deus tem um propósito nisso. E agora eu queria, esse microfone aqui, ele circula, porque as pessoas pedem muito para falar. Quando eu passo com ele, eu falo: não, deixa que eu respondo, pastor. Eu sinto que as pessoas sentem isso. Deus faz uma pergunta para o profeta, e a pergunta é: esses ossos podem viver? Esses ossos podem tornar a viver? Aí Deus precisava dessa resposta? Deus precisava dessa resposta? Não. Quem precisava dessa resposta? E qual é a pergunta que ele faz? Esses ossos, qual é a pergunta? Esses ossos podem voltar a viver? Ele não faz essa pergunta? Esses ossos podem voltar a viver? O que o profeta responde? Deus sabe. Tu acha bonito isso? Não é uma resposta boa, assim, de imediato. É uma resposta boa? Não é, mas assim, de imediato não é, mas... Nem de imediato, nem remoto, nem... Você está certíssimo, eu estou contigo. Não é uma resposta boa. Ele não respondeu. Ele não respondeu, gente. Deus leva ele para uma visão. Ele faz ele andar pelo vale de ossos secos. Eu adoro quando eu estou andando com o microfone, que as pessoas estão me olhando, me aproximam, elas estão olhando para baixo, assim, na mesma hora. Preste atenção, ele anda pelo vale de ossos secos, ele faz uma visão, tem aquele trabalho de mostrar aquilo tudo, tem toda uma ideia, e ele faz uma pergunta: esses ossos podem voltar a viver? E eu estou contigo, ele não responde. Ele diz assim: tu sabes. Aí quase que Deus deve ter falado assim: é mesmo, jura? Eu sei. Ele não responde a pergunta que ele faz. E a gente tem que se perguntar por que ele não responde a essa pergunta. Deus faz uma pergunta ao profeta, da qual Deus já tem a resposta. A questão não é o que Deus sabe, a questão é saber... Deus não quer saber o que o cara sabe, porque Deus já sabe, mas é que o próprio cara saiba se ele sabe a resposta. Então, por isso que Deus faz para ele uma pergunta, faz para ele essa pergunta, e ele responde assim: tu sabes. Só que você vai pegar um outro pregador e vai dizer assim: ai, que fé, tu sabes, Senhor. E eu não consigo ser esse pregador. Eu acho que ele está fazendo uma coisa que é responder que tu sabes. Pode parecer uma resposta de fé, mas pode parecer uma resposta sem fé. Muitos transferem para Deus a resolução de coisas que exigem a sua efetiva satisfação, a sua efetiva participação. Você tem feito perguntas para Deus que exigem a sua participação, onde você é a resposta. Uma declaração de fé, ela não pode se excluir da sua participação. Uma declaração de fé nos problemas, tem muita gente fazendo declaração de fé sem participar. Tem muita gente, é fácil transferir para dentro uma responsabilidade de coisas que nós mesmos procuramos. Então chega essa coisa de viver uma fé teórica. A senhorinha sai com aquela cidade toda do agreste, sem chuva, e eles falam assim: nós vamos fazer uma reunião de oração, pedindo a Deus para chover.
E eles vão para a reunião de oração. Mas a dona Miquelina vai para a reunião de oração com duas coisas, com a Bíblia e com o guarda-chuva. Sabe por quê? Porque ela acredita naquilo que ela pede. Porque de alguma maneira ela se põe à disposição daquilo que ela pede. Porque de alguma maneira ela está dentro daquilo que ela pede. Eu queria falar para você dos seus pedidos. Tem vindo muitos pedidos na sua vida. Tem vindo muitos pedidos. Eu quero saber aonde você está nesse pedido, com que você entra nesse pedido, ou você está dizendo, tu sabes, tu resolves, tu fazes, meu amigão. Isso pode não ser fé, isso pode ser transferência de responsabilidade para algo que o Senhor está chamando, que Ele está chamando. Na verdade, a conversa com o profeta não é para dizer, Senhor, tu sabes. A conversa com o profeta é para trazer o profeta para dentro daquilo, porque esse profeta será uma pessoa estratégica para mudar a cabeça do povo. Então Deus hoje te chama para situações para que você mude o contexto. Entendeu? Que não tem essa de tu sabes, não tem essa. Ele está dizendo assim, melhor do que tu sabes seria o quê? Conta comigo, Senhor, tu tem todo o poder, me usa, Senhor. Senhor, tu tem todo o poder, faz aí a tua obra, mas me usa, Senhor. Talvez a melhor resposta seria essa. É preciso ter uma fé que seja coerente com a sua disponibilidade. Essa frase é para você lembrar. É preciso ter uma fé que seja coerente com a minha disponibilidade. Eu não tenho que ter uma fé que esteja ligada apenas em Deus. Eu preciso de uma fé que esteja absolutamente coerente com a minha participação e com a minha responsabilidade. Crer que Deus pode todas as coisas é pôr-se disponível para Deus fazer todas as coisas. Crer que Deus pode fazer todas as coisas é colocar-se disponível para que Deus faça todas as coisas. Para de orar por esse menino apenas. Você tem que orar por esse menino e você tem que resgatar coisas nesse menino. É uma das frases que eu amo. A gente chega na Santa Ceia e a gente quer que as pessoas se transformem para a gente poder acolher. Mas a Bíblia ensina para a gente outra coisa. A gente tem que acolher para depois pedir transformação. E é um caminho contrário. Você quer que as pessoas mudem. Você quer que as pessoas mudem. Mas você tem que primeiro acolher para depois transformar. Não é pedir a Deus transformação para depois você acolher. Existem coisas que você precisa mudar na sua relação, porque você é a solução. Você é parte da solução desse milagre. Entenda isso. O profeta Ezequiel levando a lembrar que o povo tem problema, e o problema do povo é falta de fé, falta de obediência. Às vezes Deus leva a gente por labirintos, gente. Às vezes Deus leva a gente por labirintos, e Deus leva a gente por labirintos para que a gente perceba que as coisas saíram do lugar. Existem labirintos que fazem a gente buscar soluções. É isso. Às vezes Deus leva a gente por labirinto. Sabe o que é um labirinto? Tem ideia? Imagina aquele labirinto enorme. Não sei se vocês viram o Iluminado. Quem anda por labirinto? O que está escrito nas paredes do labirinto? Você está nesse labirinto. O que está escrito na parede do labirinto? Fala. Não é uma pergunta teórica, não é uma pergunta retórica. Existe uma saída. É isso. Como é que é o teu nome? Isabel. É isso que está escrito no labirinto, na parede. O que mais está escrito na parede do labirinto? O que está escrito na parede do labirinto que você está andando? Fala. O que está escrito na parede do labirinto? Não é esse caminho. Volta. Consegue aplicar isso para a tua vida? O que está escrito no labirinto? O que está escrito na parede do labirinto?
Siga em frente, cara, não para, não senta no chão, não dá para ficar chorando, sentado no chão, lamentando o labirinto. Você tem que continuar. O que está escrito na parede do labirinto? O que está escrito na parede do labirinto? Hã? O que está escrito na parede do labirinto? Entendeu? É isso, mete as caras, vai. O que está escrito na parede do labirinto? Eu estou aqui. Vai em frente, continua, eu estou aqui, eu estou com você. Tem saída, é isso que está escrito na saída, na parede do labirinto. Na parede do labirinto está escrito, sabe o que? Tem saída. Deus levou aquelas pessoas para um labirinto, não por maldade. Deus levou aquelas pessoas para o labirinto para botar aquelas pessoas de volta no caminho. Parece que Ele fez com que as pessoas se perdessem, mas Ele está botando aquelas pessoas de volta no caminho. Existem labirintos, Policarpo, que a gente é levado para a gente entender o que está escrito na parede. Existem recados nesse labirinto que a gente precisa ter atenção na hora que está tentando resolver sair. Isso é meu celular me avisando, anda rápido, porque você ainda vai fazer um casamento hoje. A gente tem desafios. Eu preguei na pandemia muito tempo para a igreja vazia. E às vezes o pregador tem que vencer um desafio de prender para uma igreja vazia, pregar para uma igreja vazia, sem nenhuma pessoa, só eu e o cara do som. De eu pregar e dar emoção para a igreja vazia na época da pandemia. O maior vazio que o profeta tinha que viver não era o que vinha antes do exílio, era o próprio vazio que está dentro do profeta. A gente reclama do vazio do entorno, mas o primeiro vazio que tem que ser vencido é o vazio que está dentro de nós. O povo pendurou suas harpas, o povo se entristeceu, e o povo, as coisas continuaram secas, porque aquele povo tinha desistido. Irmãos, Deus manda Ele resolver esse problema. Como Deus manda o profeta resolver esse problema? Uma palavra. Profetiza. Repitam. A gente está vivendo muita coisa, mas nos falta uma palavra. Entender o que o profeta tem que fazer. Profetiza. Profetiza não é contar o futuro, não é ler a mão dos outros. Profetiza é prega o evangelho e se agarra com as coisas do evangelho. Se agarra com a profecia. Se agarra com a profecia. Profetiza. Está dentro de casa, se o vale está de ossos secos, está instalado dentro de casa, profetiza. Prega, fala antes para você, mas fala muito, profetiza. Nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos de palavra, nós precisamos profetizar dentro de casa, porque o maior desafio é vencer o silêncio interior, e o silêncio interior é vencido com essa palavra. Profetiza, fala, prega. A nossa esperança não se fundamenta nos ossos que vemos, a nossa esperança se fundamenta num Deus que vê impossível. É da pregação dos profetas que as coisas se transformam. É da sua pregação dentro de casa que as coisas se transformam. Os profetas, eles precisam profetizar. Eu queria que vocês lembrassem
sabe, de João Batista. João Batista, cara, eu já falei nisso aqui. João Batista, ele era herdeiro de Zacarias, ele era herdeiro do lugar profético, um lugar que era político e profético. Ele era herdeiro disso tudo, ele era o cara, João Batista. E havia uma profecia. A profecia dizia o quê? A profecia dizia que Jesus Cristo ia vir, mas quem precisava vir antes? Elias. Só que Elias não voltaria, porque a gente não acredita em reencarnação. A gente não acredita em reencarnação, mas a palavra dizia que Elias via antes, e tínhamos um problema para vir. João Batista olhou para a palavra e viu assim: antes de Jesus Cristo virá Elias. O que ele fez? Ele se transformou em Elias, ele se travestiu de Elias, ele passou a viver como Elias, a falar como Elias, a usar a roupa de Elias, virou essênio e foi para o meio do deserto vivendo como Elias. Sabe por quê? Porque ele olhou para a palavra e disse o seguinte: é comigo que a palavra está falando, é de mim que a palavra está falando, eu sou a solução para a profecia, da profecia que dizia que antes de Jesus viria Elias. Ele falou assim, ele olhou para a palavra e falou assim: está falando comigo. Sabe qual é o teu problema? Que você olha para a palavra, mas você acha que a palavra é para os outros, mas a palavra está falando contigo. Você é a solução. Profetiza, cara. Se as coisas estão de cabeça para baixo, profetiza. Se as coisas viraram de cabeça para baixo, profetiza. Faz como João Batista, que olha para a palavra e diz assim: está falando de mim, eu sou a solução para isso. A conversa com o profeta ali é para fazer o profeta entender que ele seria a solução, parte da solução seria o profeta. Então isso tem a ver com a nossa vida, parte da nossa solução tem a ver com a nossa vida. Profetiza. Mas tem vezes que a gente não acredita que Deus manda a gente profetizar, a gente não acredita. Eu tenho um negócio para falar para você. Tem vezes que a gente não tem que fazer as coisas porque crê. Tu está me achando herege, não está não? A gente tem que fazer as coisas por obediência. Quando faltar crença dentro de você, que sobre obediência. Tem coisas que a gente não está nem um pouco com vontade de fazer porque crê, até porque a gente está seco e não está em condição de crer, mas a gente precisa fazer por obediência. O profeta estava seco, mas o que o profeta fez? Fala. Ele profetizou. Profetiza, profeta. Profetiza. Quando eu não conseguir cantar e eu tiver que vir para o louvor, eu vou cantar, porque eu não vou cantar necessariamente pelo que eu tenho vontade ou pelo que eu estou crendo naquela hora. Eu vou cantar porque o Senhor botou uma canção na minha boca e eu tenho que cantar, eu tenho que pregar, eu tenho que continuar sendo essa pessoa, esse líder na família. Eu tenho que fazer, se não for por fé, que seja por obediência, porque o Senhor planta fé no nosso coração a partir da palavra que chega no nosso ouvido. Profetiza. Quando você não conseguir fazer as coisas, apenas obedeça. Sabe, profetiza, prega que o Senhor fará o que precisa ser feito. Prega, faz a tua parte profetizando que o Senhor completará o que precisa completar. Coisas para levar para o coração. Eu vou falar algumas frases, e você vai dizer para você mesmo, baixinho, não precisa falar para eu ouvir não, faz sentido, tem a ver com o sermão, tá? Deus dá o que precisamos quando nós nos colocamos disponíveis. Aquele povo não entendia muito bem a visão, mas o profeta entendeu, se colocando disponível. E a história do profeta dá uma guinada no momento que ele entendeu, quando ele se colocou disponível, assim como fez João Batista.
O vale de ossos secos não põe ninguém em pé. Osso seco não fica em pé. Quem põe em pé é o Espírito Santo. Não é conversa só, não é conversa, não é sexo no casamento, não é dinheiro que põe uma família em pé de novo. É o Espírito Santo. Mas se vier com sexo, fica melhor, né? Irmãos, entenda uma coisa. Ninguém seca de uma hora para outra. Ninguém seca de uma hora para outra. Você pode ter começado a secar. Ninguém seca de uma hora para outra. Lembra de Pedro? Aquele que está afundando? Ele não chega andando, some dentro da água. Cadê Pedro? Acho que a cabeça dele é aquela ali. Não, não é assim não. Ninguém seca de uma hora para outra. Então volta agora para a palavra, volta a ler agora, volta a trabalhar na casa do Senhor agora, volta para a oração agora, volta para a igreja agora. Aquela visita no vale era uma visita de esperança. Só que ela parecia uma visita de quê? De terror. Tem visitas que acontecem na tua vida que você pensa que é visita de terror, mas é visita de esperança. Tem situações que a gente pensa que é visão de terror. Vamos pedir milagre, mas o maior milagre que a gente precisa hoje para essa igreja é diminuir a distância no corpo de Cristo. Porque corpo não fica em pé, osso não fica em pé longe de osso. Essa igreja só vai ficar de pé se nós ficarmos juntos. Porque osso não fica em pé. Osso não fica em pé separado de osso. Ossos não se levantam sozinhos. Nós precisamos da ação de Deus. O profeta vê, e diante do que ele vê, aquela situação, ele não paralisa, ele continua vendo e continua andando em volta daquilo que ele está vendo. Não adianta paralisar agora. Não pare antes do tempo. Aqueles ossos estavam condenados pelas circunstâncias a não existir mais. Mas Deus levanta um exército. Esse é o trabalho da gente aqui. Eu fiquei vendo a igreja sendo projetada ali. Esse é o trabalho da gente aqui. É ficar em pé. Esse é o trabalho da gente aqui. No verso 7, projeta o verso 7. O verso 7 diz assim: e ouviu-se um ruído. Olha só, um barulho de ossos que batiam contra ossos. Sabe qual é o barulho que eu quero ouvir no Pechincha? Eu quero ouvir barulho de ossos que não se chocam porque pensam diferente, mas ossos que fazem barulho porque eles querem ficar de pé. Às vezes, querer ficar de pé faz barulho. Não é hora de pendurar nossas harpas. Então, irmãos, não interessa o que as taxas nos dizem. Não interessa se taxa de médico, se é taxa financeira, se é taxa dos índices da igreja. O que interessa é o que Deus pode fazer. O Senhor tinha coisas a fazer na história daquele profeta, e nós seremos um exército quando nós entendermos que precisamos fazer barulho, e o barulho que eu queria ouvir de vocês é: eu estou aqui. Essa igreja tem coisa para fazer, tem obra aqui para fazer. O que precisa é alguém dizer: eu estou aqui, cara. Eu estou aqui. Fala para a pessoa do teu lado: eu estou aqui para ajudar. Eu estou aqui para ajudar. Sabe? Não, quando eu falei fala para a pessoa do teu lado, não é para você fazer igual naquelas igrejas, não. Fala para a pessoa do teu lado:
Eu estava numa igreja que o cara falou assim, nós levamos um pregador famoso para pregar na igreja lotada, aniversário da igreja. Ele falou assim, fala para o irmão do seu lado, sai da toca, jacaré. Pelo amor de Deus, gente, não é nada disso, não é nada disso, não é nada disso. Eu quero ter a sensação de que você está fazendo barulhos, que sejam barulhos de gente que quer ficar em pé. Isso tem a ver com o seu casamento que eu estou falando, tá? É preciso você fazer barulho de gente que quer ficar em pé. Eu estou vindo de Penedo, passei uma semana em Penedo com a Alcina. Aí a Alcina virou e falou assim, estava precisando de alguma atitude romântica, né? Aí eu falei, quase, se eu tivesse, minha vontade era pregar para ele, eu estou fazendo barulho para ficar em pé, dá licença? Então, cara, faz barulho para ficar em pé. E a última coisa para terminar, eu estou mais do que atrasado, é preciso voltar a sonhar. A gente está cansado de ouvir mesmo sermão, você tem que voltar a sonhar, você tem que voltar a sonhar. Tem uma música de ímpio que eu vou botar para você ouvir. Já que você não tem ouvido Bíblia, pelo menos ouça uma letra. Você recebeu já? Projeta para mim, por favor. Isso é uma letra de ímpio. Sonhar um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invisível, negar quando a regra é vender, sofrer a tortura implacável, romper a inacabável prisão, voar no limite improvável, tocar o inacessível chão. Essa é a minha lei, essa é a minha questão. Virar esse mundo, cavar esse chão, não importa saber se é terrível demais. Quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz, e amanhã esse chão que eu beijei for meu leito e perdão, vou saber que valeu a pena delirar e morrer de paixão. E assim, seja como for, vai ter fim a minha aflição, e o mundo vai viver uma flor, e o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Eu queria dizer para você que flores brotam de chão improvável, que vale de osso seco deixa de ficar seco quando o Senhor olha para o profeta e diz: profetiza. Amém? Amém.